Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Anamidcast. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Neves, sou fundador e presidente nacional aqui da Anamid. E hoje vamos falar aqui sobre um tema que eu acho muito importante, que é influenciadores digitais. A Anamid recentemente lançou um guia e nós vamos aqui trazer membros do comitê e membros da diretoria nacional falar um pouquinho sobre esse projeto e a importância dele. E você logo vai ter aqui um QR Code para conseguir baixar esse guia, né, e o link do nosso material. Apresentando aqui brevemente para vocês, estou aqui com a Vivian, nossa diretora nacional de Relação Institucional da Anamid. Vivian, por favor, se apresente ao público. Olá a todos e todas, meu nome é Vivian Pérez, eu sou diretora nacional de Relações Institucionais da Anamid e também tenho uma agência chamada NTT Comunicação, que eu sou fundadora, CEO e tudo, né, empreendedora. Então, é uma agência full service, 360, como o pessoal fala aí no mercado. Então, sou eu. Do meu lado aqui está o Fernando, que também é associado da Anamid. E foi membro do comitê aqui que ajudou na produção desse material, que eu particularmente achei que ficou muito bom. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho com vocês que estão aí nos assistindo. Falar um pouquinho sobre mim, eu estou nesse mercado digital há alguns anos, já sentei, acho que em todas as possíveis cadeiras, quando a gente fala de influenciador, tanto como cliente, agência, veículo. Já tive meu período também de influenciador, fui dono de um blog ao longo de um período, então acho que tem bastante para contribuir ali. Atualmente, tem uma consultoria que trabalha com inovação digital, marketing e gestão de todos os canais. Tem um livro publicado também falando sobre inovação, IA e algumas coisas, então a ideia é dividir um pouquinho dessa experiência. E para completar nosso time aqui na mesa, o Felipe, que ele é da Ciux, que também é um associado da Anamid e também foi um membro importante do nosso comitê aí para poder produzir esse material. Felipe, por favor, se apresente pra gente, para só conhecer um pouco da sua história, da sua carreira aí. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe, a maioria das pessoas me chama de PH, porque é Felipe com PH, né? Eu sou gerente de estratégia e influência na Silks, também já fui influenciador, já tive um blog também, tô nesse meio aí há mais ou menos uns 10, 12 anos, e é isso, foi muito legal participar do projeto, tá aqui com vocês, uma honra, espero também poder contribuir. Vamos nessa. Show de bola. Tem mais 2 membros do comitê, Rodrigo Malger, que não pôde estar aqui hoje, e a Magda Paz, que também não pôde estar aqui hoje com a gente, porque já tinha alguns compromissos, mas não haverá oportunidade de falar novamente por esse tema, porque tem muita coisa para desbravar nesse universo de influenciadores. Sem dúvida nenhuma. E primeiramente, para contextualizar vocês, o guia de influenciadores digitais da Anamid, ele teve como base inicial, né, o guia do CONAR, que foi elaborado também por eles, para falar sobre as boas práticas do mercado de influenciadores. Por que, mesmo existindo esse guia do CONAR, resolvemos fazer o guia da Anamid? A gente quis trazer, além de apenas as boas práticas, que nós também vamos e falamos sobre isso no nosso guia, nós também queríamos trazer aqui a contextualização do mercado de influenciadores no geral. Então, assim, não é apenas falar sobre a boa prática em si, mas o que é um influenciador, que mercado ele está inserido, qual que é o mercado potencial que existe. Então, essa contextualização mercadológica, né, a gente acha que é importante para quem quer se tornar um influenciador, quem quer contratar um influenciador, para saber não apenas as boas práticas, mas também de todas as nuances e os atores que estão dentro desse mercado. E como minha primeira pergunta para vocês aqui, né? E eu vou pegar a minha colinha, porque ninguém é de ferro, entendeu? Falar um pouquinho sobre esse mercado de influenciadores e como a gente pode, dentro desse mercado, entender os principais atores do mercado, né? Eu apresentei o comitê para vocês aqui. E para começar a entender os principais atores desse mercado, nós temos que entender um conceito um pouco mais amplo, um pouco mais geral, macro, que é a Creator Economy. Uhum. Eu acho que a economia criativa, ela foi o propulsor ali, né, de trazer esse universo de influenciadores e, consequentemente, que acabou virando um business, uma plataforma de serviços também. Fernando,
o que é a Creator Economy? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Acho que dá para, de uma maneira simplificada, né? Quem quiser ver tudo na íntegra ali, eu acho que fica mais uma vez o convite para o nosso guia. Mas quando a gente fala de Creator Economy, a gente está falando de todo o ecossistema que os influenciadores estão inseridos, né? A economia de criadores, ela leva em consideração tanto as marcas, né? Que são os contratantes ali. A gente tem as agências fazendo a intermediação, tem os criadores de conteúdo, né? Nas múltiplas plataformas. Então, a gente tem TikTok, tem YouTube, tem Twitch, tem o próprio Instagram. Então é um grande ecossistema que está falando de monetização, está falando de rentabilidade relacionado aos criadores de conteúdo, relacionado a tudo desse ecossistema. A gente tem as plataformas de intermediação, tem as ferramentas de métrica, então tudo que permeia esse trabalho em volta dos criadores de conteúdo e como as marcas se relacionam com esses criadores e consequentemente com o público é o que faz parte desse Creator Economy. E a gente está falando isso num cenário hoje onde a gente fala de o criador de conteúdo, né, a economia de criadores muito baseada ainda em conteúdo, que a gente também tem uma lógica que os próximos anos, cada vez mais a gente está falando de assets, ativos digitais, a gente está falando de elementos que podem ser utilizados dentro das plataformas, né? Hoje, por exemplo, quando você fala de um filtro, eu tenho um criador de conteúdo ali que está produzindo esse filtro e que, de certa forma, ele está sendo monetizado, ele está sendo rentabilizado, né? Então, hoje a gente fala muito de produção de conteúdo especificamente, mas tudo que um criador está produzindo ali está dentro desse ecossistema que, nos próximos 5 anos, aí a gente vai ter um boom cada vez maior, principalmente se a gente fala de tokenização e fala de outros elementos, né, que permeiam esse ecossistema também, né? E o principal de tudo, desculpa quase te interromper, mas é o valor das comunidades que esses criadores geram, né? O que torna a Creator Economy uma economia é a comunidade que esses criadores gerenciam, né? Eles criam e trocam com elas, né? Exato. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente fala dentro desse ecossistema de influenciadores, né? Já há mais de uma década a gente fala de comunidade, né? A gente está sempre tentando buscar essa lógica de comunidade. Eu acho que talvez seja um momento que a gente está mais perto de realmente entender as mídias sociais não como só uma plataforma de visibilidade, mas uma plataforma de criação de comunidade, realmente. Né? E eles cada vez mais comercializam para a comunidade. Exato. Essa é uma questão muito importante também dentro dessa economia. Conteúdos exclusivos, né? Padim, todas as formas. Mesmo produtos, Sim. Maquiagem, você vê as influenciadoras de maquiagem, Virando elas marca, né? que também viram marca e também tem os produtos deles. Uhum. A gente teve um outro podcast que a gente falou um pouco sobre pessoas e tudo mais, né? E a IA, os robôs, o futuro, a extinção da humanidade. Mas nessas conversas todas, né, nesse debate filosófico que a gente teve, uma coisa que eu constatei, nossa, uma coisa que eu constatei ali na minha ida, vou voltar aqui a frase, porque quem sabe não vira corte isso, né? Uma coisa que eu constatei na minha ida lá pro Vale do Silício foi a preocupação realmente, né, da participação do ser humano em todo o contexto futuro, né? Só que uma coisa que o pessoal declarou que vai ser muito importante cada vez mais são as comunidades. Sim. Entendeu? Comunidades de nicho. Né? Onde você está ali trabalhando em prol de alguma coisa e entre si girando o mercado, girando inovação, debates e por aí vai. Então vai muito de encontro com a nossa Creator Economy aqui. Exato. O próprio último livro do Kotler, né, que ele está falando agora do Marketing 6.0, né, que fala bastante de comunidade, mas o livro anterior, que foi lançado em 2024, ele fala justamente do marketing human to human, né, que cada vez mais as marcas vão ser dependentes das pessoas. Eu vou ter ali o marketing muito baseado no Creator Economy, de pessoas falando com pessoas. E os próprios executivos e donos das marcas virando o creator. Os CEOs, creators, CEOs, né? creator, porque isso faz muito parte dessa estratégia de humanização das marcas. Exatamente. Mas acho que tem uma zona cinzenta ainda acerca disso, não só no Brasil, mas no geral, que a gente passou a investir muito em criadores de conteúdo, etc., mas algumas marcas acabaram criando seus próprios influenciadores indo para os avatares digitais, né? Sim. As Magalus da vida, Satiko, Satiko, tem sim. toda, que tem desde do mascote,
o cachorrinho ali, o poupançudo da caixa, até a Magalu, tem aquela Lil Miquela, vocês já viram? Esses dias eu criei um avatar meu num aplicativo aqui que edita vídeo. Eu falei, gente, não vou mais gravar vídeo nenhum, só vou colocar pra minha avatar qual fazer. aplicativo? Ai, tem que olhar aqui no meu celular. Ah, não. Dá uma dica pro pessoal que tá nos assistindo aqui. Não, ele faz o seu avatar e daí você dá o roteiro, ele fala. Meu filho falou assim, mamãe, que chama Captions. O Captions tem o Gen AI também, né? Tem outros, mas é interessante. Impressionante. A gente passou brevemente aqui na conversa com o Fernando aqui sobre os atores, né, os agentes do mercado de economia criativa. Só que para vocês entenderem, quando a gente fala de influenciadores digitais, não é apenas o influenciador em si. Tem todo um ecossistema de empresas, né, e com perfis diferentes participando disso. Então, nós temos aí as marcas, nós temos as agências tradicionais, agências focadas em influência, tem a agência de casting, né, onde ela é dona ali dos influenciadores, ela gerencia, vamos falar assim, a carreira desses caras, ele tem um casting ali. Sim. Nós temos agentes independentes e as plataformas de matchmaking, né? Então, são 6 atores aí, são 6 que eu falei aqui? Foi. 6 atores que nós identificamos como os principais participantes desse ecossistema quando a gente fala de influenciadores. Felipe, nesses 6 aqui, né? Qual que você acha que é o ator mais... Fora, lógico, tem um influenciador, mas fora o influenciador que não foi dito aqui, quem tem maior desafio nesse processo? As marcas. Com certeza as marcas. Porque assim, os outros agentes que não são as marcas e os próprios influenciadores, já existe uma zona cinzenta mesmo entre eles de confusão, porque tem agências que fazem a gestão do influenciador, que tem o casting próprio, que já estão fazendo casting mais abertos. Por quê? Porque elas estão perdendo dinheiro, né? Outras empresas já estão contratando direto o influenciador, tem influenciador que coloca ali o e-mail pessoal, né, comercial ali, que não é o da agência. As plataformas que antes só proviam da tecnologia, então assim, eu sou uma marca de construção, quero um influenciador de construção. Você ia lá, contratava, pagava um serviço ali mensal para você acessar essa plataforma, encontrava o influenciador, entrava em contato com ele, acabou. Sim. As plataformas de match, né? E para o pessoal entender assim, que a gente colocou aqui as agências tradicionais, agências de influência e agências com casting. Qual que é a grande diferença entre cada uma delas? Excelente pergunta. Ótima pergunta e é fácil responder. A agência tradicional que a gente já conhece são as agências como nós, associados da Anamid, que prestamos serviço para as marcas. A gente pode, a grande maioria dessas agências consegue fazer um trabalho para as marcas com marketing de influência. Pode ir lá, a marca contratou a Silks vai atrás, inclusive a Silks tem um setor de influência que consegue fazer esse trabalho, seleciona o influenciador, faz toda a parte burocrática, contrata, ele presta serviço, acabou, segue... Seja ela uma agência digital ou uma de publicidade tradicional. Exatamente. As agências de influência, geralmente elas têm ou plataformas próprias, ou elas contratam essa tecnologia das plataformas de matchmaking para encontrar os influenciadores e eles cuidam desse burocrático para você. Então, sei lá, tenho que fazer uma campanha com 500 criadores de conteúdo. Acontece muito isso, né? Sim, vamos fazer uma grandes ativação. marcas. Pegar os micro-influenciadores, né? Seja micro, seja Mas celebridade. as marcas grandes contratam em massa. Quando você tem um volume muito grande, né? Marcas de varejo, principalmente, sei lá, vai fazer uma ação de Black Friday. Contrata um grupo para falar de eletrodoméstico, um grupo para falar de eletrônico. Festival, quero levar um monte de gente pro Então, festival. no caso, a gente pode pensar que a agência de influência... gente, tem uma colinha aqui, porque é muita informação, viu? Nem tudo a gente lembra, viu? A agência de influência, a gente pode falar que ela é como se fosse uma agência, mas ela está especializada para aquilo. É uma agência especializada. Uma agência tradicional, de marketing digital, ela tem uma visão mais macro e ampla, então, muitas vezes, por ela não ter esse know-how, né, ela contrata uma agência de influência que vai fornecer esse serviço. Acho que fazendo depara, né? É assim como você tem, às vezes, uma agência focada em performance, né? Uma agência focada em social, ou um birô de mídia ali. E essa agência de influência, né? Qual que é a ideia dela para uma agência de casting?
de casting próprio, elas geralmente elas começam geralmente com um agente de um influenciador que vai plugando outros influenciadores que são, na maioria das vezes, amigos desse influenciador, ou ele faz por segmento, tem agências por segmento hoje. De casting por segmento. Então, eu quero uma agência de segmento de beleza. Eu Tem agências de contratei, casting. eu contratei uma grande atleta para um evento e é uma agência especializada em agenciar esportistas, atletas. A agência de tal. influência é uma agência que cuida da parte burocrática e contrata ou agências de casting ou a plataforma de matchmaking para poder encontrar esses públicos Ou aí. eles mesmos fazem essa parte, tudo isso interno. Hoje tem umas 2 ou 3 que são grandes aqui no Brasil que fazem esse trabalho por si só. Né? Nem precisam dessa. Às vezes tem a tecnologia própria, eles criam a própria plataforma, às vezes comercializam e cuidam de ponta a ponta também. Eles podem fazer desde a gestão direta para a marca hoje até fazer ser contratado por uma agência tradicional e cuidar dessa parte, até a parte de BI mesmo, né? Sim. De fazer todo... E mesmo offline, palestras, eventos, participação em presença VIP, tudo isso pode entrar nesse bolo. A agência de casting, ela tá muito estruturada na lógica do casting de modelo, né? Ou do casting de palestrante, né? Que ela tem um portfólio próprio ali, às vezes de um segmento de atleta, ou de moda, ou de beleza, e ela vai trabalhar aquele nicho, né, ofertando para múltiplas pessoas. Ela está muito mais próxima do influenciador, né, do que das marcas, né? Muito interessante. E também temos os agentes independentes, né? Que no caso é o próprio influenciador negociando o contrato. Que a gente, ao decorrer... Ou o agente dele, né? Ou a gente ele tem um agente ali para falar. E se vocês olharem no nosso guia, com boas práticas e um monte de coisa, é o que a gente não recomenda, né? Porque... a não ser que o influenciador já tenha um nível de maturidade altíssimo, né? Depende do influenciador, do tamanho dele. Na verdade, assim, acho que o tamanho não influencia tanto, acho que é mais o nível de maturidade. Nível de maturidade e profissionalismo, né? Porque eu acho que os grandes cases de insucesso no mercado de influência passam muito. Todo mundo que já se frustrou com o influenciador passa por esse momento de maturidade, né? Eu combinei uma coisa com o influenciador, ele entregou outra, ou ele não... A gente estava conversando antes, o influenciador que não apareceu no evento. A gente estava falando agora há pouco aqui nos bastidores antes, tipo, um super influenciador, uma mega celebridade contratado para viajar para outro lugar no dia do evento, a pessoa não aparece. E daí, se você tem um casting, uma agência de casting, talvez ela vai colocar uma outra pessoa para te ajudar. Ela consegue. Ela consegue porque ela tem alguém para substituir. Se é direto com o influenciador ou com o agente independente, né, que ele só agencia aquela pessoa, você tem uma grande chance de ficar refém. Assim, depois tudo bem, né? Às vezes devolve o dinheiro, alguma coisa acontece, multa contratual, aquela coisa, mas o evento já passou, né? Exato. Se aquela pessoa é a grande estrela do bolo. Isso quando tem um contrato, né? Porque muitas vezes é DM no Instagram. No bigode, Por isso que é importante vocês lerem o Guia de Boas Práticas, baixarem aqui o Guia de Boas Práticas para a contratação de influenciadores, porque vocês vão entender o contexto, o cenário e essas pequenas nuances que são fundamentais, né? Sabe que é engraçado essa questão do contrato. Eu vejo muita gente no nosso mercado, não só nessa coisa do influenciador, na informalidade. Eu sou uma pessoa que eu respiro, eu faço um contrato. Eu sou viciada em contrato. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia com o chat GPT, né? Tipo, cara, você monta o contrato, pede pra alguém validar, tipo, é muito mais fácil, né? Tudo tem que ter contrato. E eu vejo muita informalidade dentro do nosso mercado ainda, o pessoal fazendo tudo na DM, na base da conversa e do papo. Esse mercado, ele ainda não tá tão... Eu sinto que ele ainda não tá muito maduro, assim. O Brasil, acho que é o segundo país em número de influenciadores, né? Acho que perde da Filipinas só. E mesmo assim, a gente ainda tem um mercado... muito amador. É um mercado em expansão ainda, Vou trazer umas informações para vocês de mercado, falando já que você tocou em mercado. Hoje, 20 milhões de creators no Brasil. 75% dos jovens no Brasil sonham em se tornar creators ou influenciadores. Eu acho assustador isso daí. 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas no mundo vão se identificar como creators nos próximos 5 anos. 6 em cada 10 seguidores já adquiriram produtos ou serviços recomendados pelos influenciadores que eles seguem.
E segundo a Goldman Sachs Research, prevê que a Creator Economy ela vai ter um mercado potencial de 470 bilhões de dólares em 2027. Atualmente, ela já vale 104 bilhões. É muita grana envolvendo um mercado que até pouco tempo nem existia, né? Se a gente for falar, a gente tem pelo menos mais de 10 anos aí de um mercado um pouco mais estruturado, né? Desde que existe mídia social, existe trabalho com influenciadores, né? Nasceu assim, né? Falando de blogs. As blogueiras, antigamente. As blogueiras, né? Alice Ferraz, que fazia todas aquelas escolas blogueiras. Eu lembro de fazer uma ação Mas com influenciador em 2006. Eu acho que o nível de 20 anos. movimentação financeira, comparado ao que é agora, tá exponencial. Sim, sem dúvida. E o que e assim, nós temos, eu acho que, cara, a gente faz umas 10 conversas, 9 a gente fala da pandemia, né? É mais ou menos isso. A pandemia veio com um corte também muito grande para a questão de influenciadores digitais, né? Porque tudo era online, né? Você tem a venda online, então potencializou muito a isso, né? E eu acho também com a questão dos novos consumidores, né? Nossas crianças que estão cada vez mais consumindo digitalmente, e daqui a pouco eles vão ser os adolescentes, os jovens, os adultos do futuro, né? É a profissão do futuro, né? A gente vê que é um desejo, né, de quero ser influenciador. Assim como há uma década atrás a gente tinha todo mundo querendo ser jogador de futebol, tinha lá querendo ser astro de TV, influenciador é o grande ponto. Se a gente olha, 10% de todo mundo que está na internet do Brasil se autodeclara influenciador por esse dado da Meta, né? A gente está falando de 200 milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil, um pouquinho mais, né? 20 milhões se autodeclaram influenciadores. Nossa. E essas pessoas que se declaram influenciadores, elas acham, ao mesmo tempo que elas acham, e elas se declaram, elas são influenciadores, elas têm uma propensão de comprar e adquirir esses produtos também de outros influenciadores que influenciam elas. Mas é porque eu acho que a gente vive um momento em que você precisa muitas vezes ser influenciador. Eu vejo muito isso, por exemplo, com médicos, esteticistas. Eu tenho uma amiga que é esteticista e ela é influenciadora. Por quê? Porque senão ela não consegue sobrevive. Eu acho que, e mais do que isso, né? Criador de conteúdo, né? Porque daí a gente entra naquela lógica do influenciador versus o criador de conteúdo. Exatamente. Aquela divisão do guia, né? Ela Exato. não cobra, ela não faz publi, mas ela cria conteúdo, ela todo dia tá fazendo alguma coisa ali com o objetivo de chamar pessoas para serem clientes dela, não é? E é nada muito difícil um disso. profissional liberal Você hoje. falou importante. Defina aqui para esse pessoal aqui, vocês dois aqui, O alguém PH é quiser o cara falar, para falar disso. qual que é a diferença de eu falar que sou um criador de conteúdo para eu ser um influenciador? Perfeito. O criador de conteúdo, acho que é mais fácil definir, assim, a gente discutiu bastante na criação do manual. O criador de conteúdo é um influenciador, o influenciador é um criador de conteúdo? Não necessariamente. Não necessariamente, né? O criador de conteúdo, ele geralmente fala com... ele tem mais propensão a absorver conteúdo de um nicho, falar de um nicho como a tua amiga esteticista, né? Ele cria conteúdo voltado para aquela comunidade. Então, a esteticista falando com pessoas que querem cuidar melhor da pele, ou com esteticistas, às vezes ela quer formar pessoas, né? Ainda entra na onda dos coaches aí, etc. Ele cria para nicho. Geralmente, ele tende a ter um ramo específico, né? Você era blogueiro, eu também já fui blogueiro, eu falava de cinema, não sei do que você falava, mas sempre ele falava de Twitter. Twitter? Então, é isso. Bem nichado. Twitter Brasil, na época que a gente criava blog pra tudo, né? Tipo, o Twitter tava nascendo, isso 2006, 2007, de um blog pra falar das novidades da plataforma. Aí, ó, então é nicho. O influenciador, ele tende a ser um pouco mais aberto, né? A falar, mas ser mais próximo do que a gente tinha a definição antiga de quase que uma celebridade, porque ele é mais amplo. Aí a gente entra nas Virgínias da vida, os Felipe Netos, os Whindersson, que aí, assim, eu brinco com o pessoal no trabalho, que pra mim, celebridade é aquela pessoa que não consegue andar na rua. Se ela for no shopping, ela é parada. Sim. Porque o influenciador, o criador de conteúdo, às vezes passa batido ali. Minha mãe conhece? Se minha mãe não conhece, a pessoa não é famosa de verdade. Exatamente. Né? Eu até falei isso já hoje, que... Por isso que os influenciadores grandes, com milhões de seguidores, entram no BBB. Porque eles querem ser reconhecidos na rua. E eles ainda não são. Eles querem furar essa bolha. Furar essa bolha. O cara tem ali uma audiência de 20 milhões de pessoas assistindo ele ao vivo, na Twitch. Um Casimiro da vida, né? Sim. Cara, tem praticamente uma emissora hoje. Mas, cara, talvez... Veja a VTube. Ela era super nichada ali no adolescente. E ela já era enorme. Exato.
Terceira ou Ela já quarta era pessoa mais seguida enorme. do Brasil. Mas até depois que hoje. ela entrou no BBB e virou uma influenciadora de massa, ela explodiu. Acho que a TV ainda tem esse poder muito grande no Brasil, né? A gente tá Sim. falando que TV chega em 99% dos lares, e mesmo quem não tá assistindo TV, no caso de um Big Brother, ela acaba sendo impactada pelo conteúdo digital que é gerado sobre o programa, né? Então ela fala, olha, se pegar... eu lembro quando a Jade Picon tava no BBB, né? A galera fala assim, pô, R$1 milhão o prêmio. Pô, a Jade ganha isso num período Não é pra muito isso menor. que ela entrou. Não é pra ganhar 3 dinheiro. vezes, né? Ela ganha isso em 15 segundos. no Exatamente, Stories. ela ganha isso em 3 públicos. Mas se você pudesse classificar qual que é a linha tênue entre ser um criador de conteúdo e um influenciador? Eu acho que essa questão do nicho, acho que Quando fura a bolha. Quando fura a bolha é a amplitude do seu conteúdo também. Independente se você recebe ou não recebe patrocinado Não. ali. Não, e, por exemplo, independente. tem celebridade que tem milhares de seguidores e não publica praticamente, não cria conteúdo. Acho que o criador de conteúdo, né? A gente foi e voltou, e daí tem uma explicação um pouco mais técnica no guia, né? Mas acho que, principalmente quando a gente para de tratar um influenciador, né? Aquela figura pública como influenciador simplesmente e criador de conteúdo, a gente está falando também na capacidade daquela pessoa de criar um conteúdo autoral, autêntico, com a sua assinatura ali, né? Quando a gente pegar um clássico ali, um Whindersson Nunes, por exemplo, né? Pô, além de o cara ter um poder de influência muito grande, né? Ele tem uma estética de conteúdo, ele tem uma capacidade de criar conteúdo com a forma dele. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala principalmente do olhar das marcas, porque a gente passou uma década, pelo menos, considerando o creator, né, o criador de conteúdo, só como uma pessoa que é capaz de exercer influência, né, em alguém, como se ele fosse simplesmente um veículo, né? Tá aqui o briefing, tá aqui, fala desse jeito, dessa forma, e a gente viu muita gente flopar, muita gente ter problema, porque você vai lá e manda o criativo da agência escrever um briefing e fala assim, fala desse jeito, só que não é desse jeito que o criador de conteúdo Como fala. se fosse um garoto propaganda, né? Exato. E a grande pegada do criador de conteúdo é justamente isso, né? Na maioria das vezes ele vai ter uma estética própria ali, uma lógica autoral de produzir, que quando eu tiro isso dele, eu tô transformando ele só numa pessoa que tá entregando o número pra mim, só um garoto propaganda, né? Uma garota propaganda. Acho que a lógica do criador de conteúdo é essa capacidade de criar conteúdo com a sua essência. É uma assinatura ali, que né? necessariamente não precisa ser uma pessoa que tá ganhando pra aquilo. Por isso que a gente tem tanta gente se autodenominando como criador de conteúdo, porque qualquer pessoa que tá fazendo um vlog ali, um daily blog, falando no dia a dia, pode ser. Se ela vai viver daquilo ou não, aí é outro. Um bom exemplo desse formato, de criador de conteúdo é o Átila e a Marino. Sim, sem Ficou muito dúvida. popular na pandemia. Sim. Ele não fazia publi, porque ele é um Cientista, pesquisador, né? ele é um Pesquisador. cientista. Ele estava dando informação, prestando serviço para a sociedade. Às vezes para um nicho mais específico, Sim. mas ele praticamente prestando serviço ali. Então não fazia nem sentido ele fazer um publi ali de alguma... Não, de algum e produto um ou serviço. exemplo de quem fez o caminho inverso é o Gil, ex-BBB, que tem um grupo, uma base enorme de seguidores, e por ser economista, começou a fazer um conteúdo específico de economia, explicar conceitos. Então, ele saiu dessa coisa de ser só celebridade, ex-BBB, para realmente criar conteúdo num determinado nicho. Que são os especialistas, né? Quando a gente pega uma Gabriela Prioli, por exemplo, né? Eu pego um Karnal, pô, você falar que o Karnal não é um influenciador, tipo, você não tem como não dizer. Agora, eu vou fazer uma publi com ele? Talvez não, o cara é um pensador, né? Ele tá influenciando de uma outra forma. Sim. Gabriela Prioli também é uma especialista num determinado Jornalista, tema. né? Jornalista, né? Então, acho que tem essas E questões. tem alguns influenciadores que também não aceitam fazer publi também, né? O cara, ele é um influenciador do mais, ele sabe o poder que ele tem de influência e ele não vai se deixar levar pra alguma... Exato. Eu vejo alguns... Eu não lembro de ter visto o Karnal, por exemplo, ter feito alguma coisa assim. Ele faz, eu já vi. Eu não lembro, assim, mas foi muito sutil. É sutil, é pouco. Ele tem muitos produtos autorais, muita coisa relacionada à lógica dele e tal. E eu acho que esse é um ponto também, quando a gente pegando, né, resgatando a questão do profissional. São mais perigosos, influenciadores, né? Os sutis, né? É o quiet, o quiet marketing. Exato. Mas daí quando a gente pega, por exemplo, né, o profissional que a gente estava falando, né, esteticista, o médico, cada vez mais a gente vê que o profissional liberal, em geral, ele acaba tendo que assumir essa postura de criador de conteúdo, né? Ou você é um técnico muito bom, isso você vai atrair alguém pela sua tecnicidade, ou você vai atrair pela exposição, né? Cada vez mais a gente vê isso também, né? E tem uma questão que acontece bastante, que a gente vê, ainda mais por conta até de bet e outras coisas que acontecem no mercado, né?
de influência, quando você recebe muitas vezes você é um influenciador e a marca gosta, e a marca te manda um recebido. Recebidinho, né? Isso, manda um brinde, sabe, Um sample, um presente, alguma coisa, né? E aí, o que vocês explicassem, que é bom para o pessoal entenda isso, marcas entendam isso, né? A partir do momento que você, marca, manda um recebível, né? Um presente, um gift para um influenciador, mesmo que você não tenha contrato, tá? Mesmo que nada ocorra, mas você mandou um recebível ali para um influenciador. Aí o influenciador recebeu aquilo, né? E fez lá um merchan. Ó, gente, olha o que eu recebi aqui hoje da marca XYZ, tal. Olha como é que é legal, olha isso aqui. Cara, qual que é o nível de responsabilidade a partir desse momento que a marca tem com a publi que foi feita, né? A publicidade que foi feita, porque é uma publicidade de qualquer maneira, né? E o do próprio influenciador também, com a partir do momento que aquele vídeo influenciou alguma coisa. Tem regra, né? Tem regra, o CONAR, a gente tem legislação para isso, o nosso guia segue as diretrizes do CONAR, né? É apoiado, é importante a gente falar disso. E muitas marcas, elas ignoram, acham que fazem vista grossa para esse tipo de coisa, principalmente de varejo, coisas em grandes volumes, geralmente eles ignoram, mas é importante. Antes de responder, acho que vale a gente também destacar um pouco do que a gente estava falando lá no início, do porquê que esse mercado cresceu tanto no Brasil e no mundo em geral. Acho que tecnologia, né? Antigamente, quão difícil era para você produzir um conteúdo de qualidade. Ter acesso a uma câmera. Hoje em dia, qualquer celular tem uma boa câmera, um bom microfone, aplicativos que melhoram isso. Então, acho que isso facilitou a entrada de esteticistas que não precisam mais de um videomaker. Desculpa aí todos os videomakers que estão começando a perder seus empregos por causa disso, mas assim, acontece, tá mais fácil para as pessoas produzirem. Hoje a TV, basicamente, você vê a Globo contratando influenciadores para apresentar seus programas. Não só a Globo, todas elas, né? Acho que a magia das redes sociais é essa, né? Ela nasceu feito para o UGC, que é a palavra da moda, né? É uma das, né? O conteúdo gerado pelo usuário, né? A plataforma foi feita para que o usuário gerasse conteúdo. E em um determinado momento, esses usuários estão virando produtores de conteúdo, estão virando influenciadores. Né? E nem se espera que seja um conteúdo profissional lícito. Que também é um ponto que as marcas, tipo, a gente tá há 10 anos falando disso e ainda o pessoal ainda quer fazer isso produzido, né? E parecer comercial de TV. E aí conecta com o que você falou, o dado da Goldman Sachs lá, de cada 10, 6 estão influenciando. Então o que acontece? As marcas querem usar essas pessoas para propagar seu serviço, e elas mandam esses produtos. Onde está o problema? A marca às vezes só manda uma DM pro influenciador, ou fala com a agência, quero mandar um negócio para ele aqui e tal, posso mandar meu produto? Pode. Mandou uma cartinha bonitinha, às vezes escrita à mão, tudo legal. Fala aí do meu produto. Ou a própria marca, tem muitos casos da marca perceber que o influenciador usa o produto dela. Vê lá o celular que ela usa, a roupa, alguma coisa assim, manda, ele vai fazer a propaganda gratuitamente ali, o recebido. Tem que marcar como raríssimo ver marcarem, né? Raríssimo. Tem a regra lá da hashtag E tem outra coisa que eu acho que entra um pouco também nesse mesmo contexto, cenário, porém, que às vezes você recebe um produto, um recebido, você faz até uma live lá. Gente, eu vou sortear isso aqui agora para os meus primeiros 10 que fizerem tal coisa. E aí, cara, esse sorteio pode? Pode assim, tipo, tão não oficial, assim, tão, tipo, no impulso? Sem pode? Colocar na caixa, sem registrar, sem número. Sem... Ali no sorteio.com, né? Coloca o nome sorteador, de cada um. Preenche esse formulário aqui, aí mostra lá e sorteia. Pode fazer isso? Não pode também, né? Virou bagunça, né? Exato. Mas acaba virando também a forma. A marca fala, vou colocar na caixa, vou fazer não sei o quê, vai dar um mega trabalho. Mas e se eu mandar pro influenciador e daí o problema é dele? É né? Dele. Porque é pessoa física, é o cara que vai fazer. Mas não é o problema dele, viu? Exato. Né? Marcas, a partir do momento que você mandou um recebível, por isso que é bom ter contrato. Você mandou um recebível para ele, né? Se ele sortear e mencionar sua marca, você é corresponsável. E assim, marcas, por favor, se responsabilizem pelas coisas. Assim. Sim.
demora na caixa, agora é no governo, né? Não tem uma plataforma. Não é mais do na governo, caixa, na minha época era na caixa. Tá sinalizado lá no guia. No guia tem onde que é, viu, gente? Baixa um guia. Tá tudo certinho lá. E as marcas, putz, 90 dias, eu não tenho esse tempo. Até 90 dias, né? Até, Antes era no mínimo 90 dias, né? Já melhorou muito, já. Melhorou né? bastante, e aí pula essa etapa, porque é difícil alguém ser punido também, mas quando é punido... A dor é grande, A né? dor é grande. Então, assim, cara, vai pelo certo, assim, não tem... Se não dá erro. Faz o certo. Infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, eu acho que tem coisas que nós temos que pensar que existe a burocracia para proteção. Exato. Entendeu? Sem dúvida. Lógico, às vezes você perde o hype, né? Entendeu? Às vezes tem uma coisa que é participar do hype. Eu acho que esse é o grande ponto. Daí- Alguém teve uma brilhante ideia e fala assim, vamos fazer isso amanhã, né? E aí, hoje dá dor de cabeça. Isso aqui é questão de vocês analisarem ali o risco, né? O risco. A gente teve um evento chamado Anamid Trends, recente, né? Foi muito legal o evento, um dia inteiro no SPM Tech, e teve uma pergunta para a CPTM. Você estava lá, Fernando? Tava. Pergunta para a CPTM, que a CPTM tem uma perfil rede social maravilhoso. muito... Eu adoro, cara. Muito Irreverente, interessante, né? Daí perguntaram pra ele, cara, e aí, meu, né? Vê se vocês usam umas músicas, não sei lá o que e tal, né? Faz uma correlação, que nem aquela da... Qual foi daquele carro que você pega e faz assim no carro? Do Bentley, né? Do Bentley, né? E fizeram também com o trem da CPTM e tal, né? Então eu queria te falando assim, cara, a gente mede riscos. Entendeu? Correr riscos calculados, né? A gente é risco calculado. Mas assim, tudo que a gente não faz nunca denegrindo ninguém e tudo mais, né? Pra poder conseguir alcance. E a gente entra numa trend, alguma coisa, e dificilmente a marca vai achar ruim porque tá divulgando a marca. Entendeu? Só que é uma linha tênue, né? Ele falou assim, a gente sempre tá ali numa linha tênue e sempre avaliando. Mas tem coisas que eu não recomendo fazer. Por exemplo, esse negócio de sorteio, de brinde, porque a partir do momento que você tem uma marca que tem muita exposição e influenciador também, vai chamar atenção, alguém vai verificar e alguém pode denunciar. E se isso acontecer, a marca pode ser punida, entendeu? E tem uma legislação em cima disso, né? Eu acho que esse é o Exatamente. grande ponto. Que é a mesma linha tênue dessa questão do recebidinho versus o publi editorial, né? O grande ponto que as marcas ainda, eu acho que tem algumas para entender, é que, cara, quando a gente fala de recebidos, a gente tá falando de marketing de relacionamento, né? Olha, eu vou lá, eu vou mandar para 10 influenciadores, vou ligar, vou mandar a cartinha à mão. Falou assim, cara, estamos iniciando um relacionamento, olha que legal, você curtiu minha marca, posta aí, e cara, e a pessoa posta se ela quiser, não é uma exigência, né? Eu não estou contratando aquele influenciador, aquele criador de conteúdo, eu mandei para um público seleto ali, eles optam sim ou não, e daí faz uma divulgação espontânea, né, com certo incentivo ali do CID. Cara, uma vez que você rompeu essa barreira e eu tô brifando, eu tenho dinheiro envolvido, mesmo que seja uma permuta grande e tudo mais, cara, é contrato, daí tem que ter contrato, né? Não é só um envio. Mas, Fê, a partir do momento que ele manda um recebido e o cara posta, aí a marca ela tem... Sim, ela é responsabilizada. responsável, né? Tipo, ela pode ser responsabilizada. Alguma questão com relação a valor de presente para influenciadora? Eu posso mandar um Rolex ou uma água? Tudo tem que ser sinalizado. Então, assim, você pode mandar o relógio para a pessoa e ele fazer uma publicidade espontânea. A marca percebeu, a Rolex percebeu que o Fernando usa a Rolex, eles mandaram 15 para ele. Gente, eles falam muito, né? A marca tal me notou e me mandou isso. Essa é uma sinalização de que você recebeu aquilo. Se você for fazer um sorteio, aí é outra coisa. Entra no mesmo regime. O nível de responsabilidade ele vai aumentando. Vai aumentando. Ele existe, mas ele vai aumentando. Mas é importante sinalizar, porque senão... porque a audiência não sabe. Mas eu acho que a audiência não tá na tua caixa de e-mail. Eu acho que em termos de valores não teria, não. Eu acho que se a Ferrari quisesse dar uma Ferrari pra alguém ia esperando uma publi, por exemplo, ela poderia dar, porque é dinheiro dela, né? O que a gente já teve de histórico no mercado é justamente parceria, por exemplo, com um carro, e daí uma coisa é falar assim, cara, vem aqui, dá uma volta no carro, vem fazer um test drive, né? Não é uma contratação. Outra é, cara, vou fazer uma viagem X, vou te emprestar o carro durante tanto tempo e você, tipo, vai divulgar minha marca. Cara,
existe um recorte ali, né? De um bem de consumo caro, que você tá usando durante bastante tempo, e daí é mais do que um recebidinho, né? Caracteriza uma estrutura de permuta ali, né? Cara, eu tô te colocando aqui pra você usar e tal, e aí tem que sinalizar de uma maneira mais clara, como se fosse uma contratação, e não só, olha, eu recebi aqui. Não, cara, tipo, eu tô fazendo uma trip de 1 mês com essa marca, né? A marca cedendo. Assim, isso aí é besteira, sinalização é besteira. Cara, se fosse besteira, as próprias plataformas não teriam hoje mecanismos para você marcar de forma já evidenciar, né, que aquilo lá é uma parceria paga, né? Uma parceria paga. Por quê? Porque realmente, concorda? Eu acho que é igual, pensem só o seguinte, é igual busca no Google. Então, se você vai lá e escreve uma palavra-chave e vê um anúncio, né, ou vê um resultado orgânico ali para você, esses dois têm pesos diferentes. E tá bem claro, né, cara? O anúncio tá ali marcado como Porque anúncio. o anúncio sabe que só apareceu pra você porque o cara tá pagando pra aparecer. Não quer dizer que ele seja bom. Uhum. Já o orgânico, né, também não quer dizer que seja bom. Mas ele, houve um trabalho diferente, né? Organicamente, ele tá aparecendo pra você. É diferente. A mesma coisa é você falar naturalmente de alguma coisa, que nem a gente, às vezes no podcast, menciona uma marca, fala um negócio. É tão natural, às vezes, e não foi publicidade. Você falou de forma natural, você não recebeu nada por isso. Sim. E às vezes aquela frase sua pode reverberar um monte. Né? E nisso entra as bets nessa seara aí, que a gente vai até... Eu perguntei do valor do presente exatamente por isso, porque existe um princípio econômico, até o Dan Ariely fala sobre isso no Previsivelmente Racional, que é da reciprocidade. Quanto maior o valor do presente, mais aquela pessoa sente que ela é obrigada a dar alguma coisa em troca. Então, uma dúvida. Por conta disso. Para vocês passarem para o público também. Nosso querido e saudoso Silvio Santos. O Silvio Santos é fantástico. Eu gosto, é um dos maiores comunicadores do país e, infelizmente, não está mais entre nós. Só que ele teve uma publicidade tão espontânea que ele fez uma vez e ele ganhou alguma coisa após a publicidade. Como isso é visto? Que foi quando ele falou que existia Netflix, não sei lá o quê, fez uma propaganda no Netflix, no programa Silvio Santos, passou um tempo e o Netflix deu uma conta vitalícia pro Silvio Santos ali. Nessa questão, como é que é vida essa relação comercial? Aí é diferente, porque ele tá recomendando aquilo. É como usar o exemplo do criador de conteúdo que o Fernando falou no início, assim, de como ele produz conteúdo. Tá ali a autenticidade dele, vou usar o exemplo que ela deu no início ali da esteticista, mas ela falou de um produto que ela usa no dia a dia dela, no trabalho. E se aquele produto depois a marca vier e dá produto pra você por causa disso? Quando ela fizer isso e se a marca solicitar essa... Ou assim, olha, obrigado aí por nos mencionar, nossos números cresceram X% por sua causa, estou te presenteando aqui, se você quiser compartilhar, você compartilha. Só que é importante esse comunicador, seja ele o Silvio Santos ou eu, avisar. Gente, fui notado, muito parecido com a dinâmica dos recebidos, porque os recebidos começaram muito por conta disso. Porque as marcas monitoram quem está falando delas, e se elas acham que aquela pessoa é interessante, eles mandam mesmo o presente. Se lógico tem posso o Santos continuasse falando da marca, que não foi o que aconteceu. Eu acho que a questão é essa transparência. Né? Ele fez a publicidade e recebeu um presente. Tipo assim, é a mesma coisa de falar aqui de uma marca específica, gostar do nosso podcast e mandarem pra gente cada um presente aqui e ficar por isso mesmo. Só que foi exposto isso, né? O público ficou sabendo que isso aconteceu. Até como é que é tênue, né? É tênue, mas é importante sinalizar pelo simples fator da honestidade, né? Porque assim, pensa que as marcas podem criar esse roteiro. Eu posso contratar um influenciador, fingir que fala de mim, mandar uma água pra ele e falar assim, você vai falar da minha água aqui, da marca X, só que você vai fingir que você é um consumidor. Fazer um roteiro ali, olha, eu só bebo essa água aqui e tal. Aí depois de um mês, uma semana, um ano, você vai falar assim, olha, perceberam que eu bebia essa água? Eu posso criar esse roteiro, só que quão ético é? Então entra a linha tênue, é a ética. É a ética. Exatamente. É isso que eu queria eu acho que tem um caso bem clássico, tipo, que foi um anti-case, inclusive, daí vou entregar bastante a idade aqui, tipo, de um rolê que aconteceu, sei lá, acho que 2000 e bolinha, assim, não é? Que tava na lógica ainda de, vamos criar um viral e tudo mais, tal. Uma galera que eu acho
tinha quase certeza que era uma marca de celular, falou... Começou a criar vários conteúdos que, perdi meu amor na balada. E o cara, tipo, tirava uma foto e ele tava procurando uma menina. E ele passou um tempão, assim, rolou meses, um monte de gente, e criou uma certa comoção digital das pessoas tentando ajudar esse cara a achar essa menina. No desfecho, era uma publi, uma sequência de conteúdos e tudo mais, pra enaltecer uma câmera que conseguiu tirar a foto da menina distante e tudo mais. Cara, deu uma dor de cabeça enorme, porque criou uma comoção de que as pessoas achando que era autêntica, que o cara tava procurando uma determinada pessoa ali, era algo espontâneo, e depois, no final das contas, era uma propaganda, né? Eu acho que você cai nesse, né? Começa a falar organicamente aqui da minha marca, e daqui 2 meses a gente faz um desfecho de que você foi pago pra isso, tá? Aí vai dar ruim. Sim. Então, mas acontece. Acontece. Tem cases recentes Felipe de Neto. criarem briga entre 2 pessoas, para depois era publi. O Felipe Neto fez isso recentemente, O Felipe né? Neto fez isso. Eu me sinto super enganada quando fazem isso. Exato. Ele fez uma... Marcas, por favor, não façam. Ele- por favor. Parem de fazer Ele isso. fez um anúncio recentemente, né, falando que ia se candidatar para presidente da República, né, e tudo mais, uma coisa mais séria. Vários portais anunciaram isso de como Mas forma era séria. tão Era óbvio. 1º de abril também, não era? Não. Mas é não que era. ninguém leu Ele 1984, eu fez acho. uma né? brincadeira com 1984, Tá. ele usou uma parte do livro e ninguém pegou, e era uma divulgação do Clube do Livro dele, alguma coisa Não, nessa era linha. uma publi para uma empresa que faz Clube do Livro. livros em áudio. Pode falar Tá. de marca aqui, não tem problema? Pode. Foi uma publi para Audible. A Audible pra fez Audible. uma Não fez uma tinha versão de pegado até o final. eles fizeram uma versão de 1984 Pra audiolivro. em audiolivro com Lázaro tá. Ramos, grande elenco assim, e botaram o Felipe Neto para divulgar. E a estratégia deles foi ele usar pegar esse momento que a gente está passando, se fala muito de política no Brasil, tá rolando o Big Brother também, tava rolando, né, no momento, e aí eles anunciou a candidatura usando elementos do livro, Porque assim, ó, por isso que eu falo que é tênue, né? Porque quem que leu esse livro sabe dos elementos, sabe, não é simplório, aí né? é que tá, por isso que o que ele fez se torna inteligente, porque foi de nicho. Quem leu o livro e a ideia era muito sabia, óbvio. era muito claro, assim, Entendi. Mas é as até referências. estranho eu vi na Folha de São Paulo, eu acho. Já saiu uns Não, eu vi em todos os lugares, todos. no G1. E daí o problema é esse, né? Comunicadores que não leram 1984 e não pegaram a Isso, referência, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que vale a crítica, porque assim, no caso dele, ele tá falando de algo que não fez mal a ninguém, né? No dia seguinte, 24 horas depois, ele falou, gente, ó, tá aqui, o livro tá disponível lá, se vocês quiserem, assinem a plataforma e leiam. E quando for alguma coisa que pode causar um dano, seja pra sociedade, tudo bem que ele brincou com um tema Complexo, né? complexo na atual conjuntura. Na verdade, sempre foi complexo, né? Mas tá cada vez mais. Quando for algo que pode trazer um risco para alguém, assim. Então, acho que o grande ponto o problema acho que não é você criar um storytelling para tua marca, para teu produto, para teu serviço que beneficie ser transparente. esse awareness. Andar transparente. na linha da ética ali. Acho que dá para ser feito. Acho que alguns segmentos têm que ser evitados, porque pode gerar um hiperconsumo de algo que talvez não faça tão bem, por isso que muitas coisas são proibidas, né? Fazer publicidade de cigarro, por exemplo, bebidas alcoólicas têm uma legislação específica, as próprias bets hoje em dia, né? Que Caminhou um pouco, mas acho que ainda precisa caminhar mais. Mas acho que caminhou assim, tá caminhando a passos de formiga, porque ainda é muito fácil, né? É tudo muito... Mas aí, como tudo, acho que é maturidade de mercado, né? Se a gente for Exato. falar 30 Vai anos levar um atrás, era difícil. Você Não, a não gente tinha tinha legislação para cigarro, para bebida. Bingo, né? né? Bingo. Acho que é uma questão de... Temos isso, entendemos que pode gerar um problema, o cenário é esse, vamos legislar, como em Sim. tudo no mundo, né? E normalmente assim, né? Infelizmente ou felizmente, lógico, não tem como acompanhar, mas a lei ela vem após o acontecimento, né? Acontece. Você não vai legislar algo que não aconteceu ainda, não, né? Senão ou que vira não- Minority ou- Report, né? Não apenas isso, né? Mas às vezes tem algo que está acontecendo, mas ainda não tem a nuance geral Mas dos tinha- impactos para você saber o que você tem que legislar. Exato. Entendeu? Tem que ter um tempo, às né? vezes tem que acontecer uma coisa
grave, né? Ou média, pra você falar assim, opa, esse negócio aqui vai dar ruim, então a gente tem que começar a parar e olhar isso aqui com mais atenção. Mas tinha algumas coisas que dava para prever já desde o começo. Por exemplo, a necessidade de colocar disclaimer de que jogar vicia, jogue com moderação. O CONAR baixou, acho que foi no ano passado, ou no final de 2023, alguma coisa assim. As bets já estavam rolando fazia 3, 4 anos. E elas não precisavam colocar nas propagandas que as pessoas precisam jogar com responsabilidade. Mas tem a questão de legislar o mercado também, né? Porque boa parte das bets também oficialmente não existiam no país, né? Assim como você só consegue legislar o Uber se ele oficialmente existir no país, né? Sim. Você consegue legislar quando existe, né? Então tem uma questão de, eu só posso dizer que isso pode ou não pode quando ele oficialmente existe no país. Sim. Né? A gente tá caminhando pro finalzinho aqui do nosso papo, né? Que tá bem interessante, né? E eu queria que vocês falassem um pouco aqui, né, para esse nosso bloco final, sobre como medir se aquele influenciador tá realmente me dando algum resultado, tá indo no caminho certo, porque às vezes você faz um trabalho com influenciador e de médio e longo prazo, né? Não apenas de curto, não apenas uma única publicação, você faz uma sequência e tal, né? Cria uma estratégia para isso. Como é que eu consigo medir, né? Ou às vezes, que nem você falou, 500 influenciadores, né? É lógico, venda, é só venda, métrica, porque existe também uma coisa, a gente até vai fazer um evento sobre isso agora, no dia 20, a gente tá fazendo um evento sobre isso, que é o FIND, Fórum da Indústria e Mercado Digital, que fala de branding performance, né? Então nem tudo é só performance, né? Às vezes você cria um awareness, cria um brand ali da marca para uma criação, né, de exposição para uma venda futura. Então, como é que a gente consegue dosar isso aí? Acho que é importante a gente partir do princípio que influenciador não é mídia, que era o que a gente estava falando ali no bastidor, né? Sim. Você até tem um ponto importante para compartilhar com a audiência, de que influenciador não é mídia. Acho que a gente como o mercado ainda está amadurecendo nessa frente, né? Eu acho que a gente já começa a se confundir um pouco a contratação de um influenciador versus a contratação de mídia. Até os próprios... tem relatórios que já estão comparando mídia tradicional com mídia digital, mídia offline, né? Com mídia digital. E mídia de influência. E mídia de influência, né? Que não é uma mídia. Ela pode ser, claro que pode ser, porque, como a gente falou aqui nos últimos minutos, os influenciadores, os criadores de conteúdo, eles têm uma audiência que é qualificada e que pode facilitar a sua marca a chegar no nicho correto. Mas tem métricas para a gente observar. Depende muito do que você está querendo fazer com aquela campanha. Então, a gente tem os mais tradicionais, você falou de branding, awareness aí, a gente está falando de uma camada mais... superficial, rasa, eu diria. Topo de funil ali, Topo de funil, que seriam, sei lá, as views que aquele conteúdo teve, as interações que ele teve, o alcance, enfim, essas métricas mais rasas. Você começa a descer, a gente pode começar a falar de clique. Então, o influenciador fez um Reels, um vídeo no TikTok para sua marca, um vídeo no YouTube, e aí ali no Stories tem o linkzinho dele. Ou ele tem um cupom, né, específico dele lá, PH 015 para ter 15% de desconto, sei lá. Você tem... começar a metrificar isso. E a gente tem métricas um pouco mais, não vou dizer densas, mas talvez as que são mais relevantes para você entender de fato se aquele conteúdo foi bom ou não para sua marca dentro daquele objetivo que você está trabalhando, que é a taxa de engajamento. Exato. Um cálculozinho que você faz das interações dividida pelo alcance, você tem ali a porcentagem do que aquele conteúdo atingiu e quanto ele gerou de engajamento para você e pro influenciador. Isso tá ficando cada vez mais tenso, né? Porque agora com a collab do Instagram e as outras redes também estão entrando nessa, tá ficando mais tenso, né? Você tem que cruzar ali da tua base com a base dele para chegar, tá ficando um pouco mais... Quando vai para um collab ali, você não sabe o que foi que influenciou às vezes, né? Você precisa da informação dos dois, né? Pra poder saber, né? Consegue, tem formas assim, mas ainda tem... eu já vi marcas que fazem contas específicas de share de engajamento. Então, tem essa métrica básica que eu falei, mas eu tenho clientes que
tem o cálculo deles, assim. Tem muita questão de histórico também, né? Eu acho que tem 2 Sim. pontos no que você falou, né? Tipo, a gente tem topo de funil, meio de funil e fundo de funil, né? Vai falar de topo de funil, né? Métricas de visibilidade, meio de funil, né? Que se a gente for falar um funil de vendas, consideração ali, tem muito a ver com engajamento, né? Sim. Daí você fala, tipo, de taxa de engajamento, você fala de consumo de vídeo, porque às vezes você faz um conteúdo com o creator e, cara... A galera tá vendo 3 segundos, né? Como objetivo de consideração ali, que eu quero falar com um especialista, não tá dando certo, né? Porque ele não tá conseguindo passar a mensagem. Mas às vezes ele não vende, mas ele tá conseguindo passar a mensagem porque a galera tá vendo 95% do vídeo. Pô, se o seu objetivo é esse, né? É formar opinião, ele tá funcionando. E o fundo de funil, que daí é um link, né? É conversão, é compra e tudo mais. Mas tudo vai fazer muito sentido se a gente tiver histórico. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que é o desafio das marcas de ter maturidade. Quando a gente fala de uma marca que tem lá 400 influenciadores que ela contratou, pô, ela tem um histórico grande de número. Aí daí você consegue falar assim, historicamente eu tenho 300 comentários, esse cara aqui tem mais 150, então beleza. Então, pô, deu 700, então tem uma grande chance que venha 150 desse cara aqui, 300 aqui, deu certo a collab, né? Acho que esse histórico é importante também. Muita gente fala assim, vou fazer uma ação de um dia com um influenciador, você não vai conseguir saber de quem que tá vindo o resultado na collab, né? E é importante você também, saindo um pouco da questão das métricas, mas ainda falando da importância de ter essa organização, você ter um critério. Sim. Porque tem marca que tá madura para fazer um trabalho com 400 influenciadores para um evento de 1 dia, 2 dias. Se eu abro minha marca hoje, eu faço amanhã, eu tive um aporte, eu quero fazer uma ação com 500 influenciadores, como é que eu vou ler esse resultado? Tem uma coisa Exato. Tem uma coisa que acontece bastante também é o seguinte, né? Você tem ali a rede social e você quer levar as pessoas para alguma plataforma. Ou e-commerce, ou seu website, uma landing page, né? Existe lá um canal onde vai um número de WhatsApp. Você tem que estar preparado para receber demanda. Sim. Né? E muitas vezes a gente vê que as marcas, elas subestimam, né? Às vezes o poder de uma rede social e não estão preparadas para receber toda a demanda ali. E aí causa uma reação inversa, né? O sucesso virou algo crítico, né? Porque inicialmente deu certo, consegui lá todos os meus leads, mas não consigo atender a demanda e começa a gerar reclamação, e daí foi um tiro pela culatra, né? Esse foi o clássico das live shops, né? Quando a gente teve o fenômeno das live shops ali em meados da pandemia e depois o final, que falava assim, vou fazer live shop. Aí a pessoa fazia live shop, bombava de vender e não conseguia entregar. Né? Porque não estava prevendo o poder de influência. Sim. Né? Isso aconteceu com próprios influenciadores, né? Teve um monte de influenciador. Próprios influenciadores que abriram seus próprios Canais de e-commerce, essas venda. marcas ali, venderam milhões e não conseguiram entregar, a marca fazendo promoção. Recentemente eu vi de uma marca aí de varejo bem conhecida do nicho jovem, que fez uma promoção, uma queima de estoque lá e muito não conseguiu entregar depois. A gente recebeu uma demanda recente eu não fiz esse projeto, mas um influenciador, tinha milhões de seguidores, queria fazer um e-commerce com dropshipping. Aí eu acabei não pegando o projeto por alguns fatores, né? Mas isso já era uma primeira vez que acontece num período curto de tempo, a mesma demanda. Então, assim, imagina, né? O cara tem uma rede, o cara vai criar um e-commerce totalmente em dropshipping, né? Imagina a insatisfação que não pode gerar, porque a gente sabe, dropshipping às vezes você depende de estoque de terceiros, pode dar problema lá. Às vezes falta esse conhecimento do influenciador, sabendo, tipo, cara, qual que é a complexidade de ter um e-commerce? Qual que é o meu nível de responsabilidade em cima disso, né? Logística, pagamento. Visão de negócio, né? Fraude. Cara, é muita coisa, né? E pro influenciador deve ser tentador isso, né? Porque ele tá ali tem um enorme poder de influência. Uma comunidade gigantesca. Ele olha e pensa, eu vendo tanto pra tal marca, por que eu não vou vender pra minha própria marca? Exatamente. Deve ser tentador mas isso, existe né? um preparo, uma maturidade pra isso. As próprias influenciadoras que a gente vê, principalmente no mercado de beleza, né? Criando seus próprios produtos e tudo mais. Pô, existe toda uma indústria ali por trás, né? Uma coisa é colocar o meu nome lá, o shampoo do Fernando, beleza, cara. Fernando vai fazer e vai bombar um monte de gente. Mas o produto é bom, funciona, vai gerar entrega. A tentação é grande, né? Mas eu acho que é justamente essa questão. Eu tenho esse background, né? Tem alguém que vai segurar o processo, né? Por trás. E assim, a partir do momento que você deixa de ser ou que você complementa o seu trabalho de influenciador para também ser uma marca, e criar um produto, esse produto vai passar por todos os rituais, porque também tivemos casos de... fiz aqui uma mistura... Misturei açúcar, tempero e tudo que é de bom e eu fiz um grande shampoo aqui, mas ele passou
por todos os processos, aí cai o cabelo de alguém, e aí, de quem é a responsabilidade? É sua, aí vai embora a tua reputação como marca, que você acabou de começar, e a tua reputação como influenciador. Vai tudo por água abaixo. Então, assim, é importante ter essa visão, esse cuidado. Então, pessoal, você está nos assistindo, a gente está caminhando aqui para o final, e eu queria que nossos participantes dessem um recadinho, uma dica valiosa, né? Aquela dica que sai do chapéu do mágico aqui sobre a parte de influência, e não deixem de baixar nosso guia, né? Novamente aqui tá o link do guia aí, o nosso QR Code para você baixar o guia de influenciadores e aprender um pouco mais sobre esse mercado. As damas primeiro. Falaram para começar. Eu acho que o recado saiu um estudo recente aí da Brand Lovers falando que 2/3 do que é investido em influenciadores no Brasil é um recurso desperdiçado. Então, o recado que eu quero deixar é: quando forem contratar influenciadores, analisem se faz sentido para vocês, se aquele influenciador tem uma comunidade que faz sentido para a sua marca, para o seu nicho. Não é só número de seguidor, muitas vezes também não é só o alcance, é um combo de métricas que precisam ser vistas para realmente ver se aquela escolha é assertiva para a sua marca e para o seu produto e se faz sentido. Boa. Tá? Vou complementar, então, eu acho que eu falo no meu livro, eu falo muito em palestra que ninguém aprende a dirigir de Porsche, né, cara? Você aprende no Celtinha, né? Você aprende pequeno ali, né? Então, acho que o trabalho com influenciador é a mesma lógica, né? Começa pequeno, começa estruturado, tem a questão do valor que você está investindo, mas tem também a questão de o poder de influência daquela pessoa, se você vai conseguir gerar a entrega que precisa, e principalmente para você aprender, né? Quando a gente fala de influenciador, tem uma lógica muito importante também, que é fit cultural, né? Pô, esse influenciador tem fit com a sua marca, ele tem fit com o seu público. A gente vê centenas de ações com influenciadores que às vezes não dão certo porque você está querendo gerar venda e você pega um influenciador hero gigantesco, que essa pessoa vai gerar visibilidade, mas não gera conversão de venda. Ou porque ela não tem nada a ver com a sua marca. A pessoa olha e fala assim: putz, impossível. A gente viu muitos clássicos, né? A influenciadora X que estava fazendo publi para todo mundo falando do negócio que limpa o ralo. Você olha e fala assim: essa pessoa nunca limpou o ralo na vida, né? Ela tá falando disso. Então, não gera conexão, né? Então, eu acho que quando a gente traz um elemento que é um ser humano que produz conteúdo para falar de uma determinada marca, né? Tem que gerar fit cultural. Essa pessoa tem a ver com a minha marca, né? E, principalmente, essa pessoa também é uma marca. Acho que o último recado é: toda vez que a gente contrata um influenciador, uma criadora de conteúdo, ela também traz uma história consigo, né? Essa história é compatível com a minha marca, né? Além dessa pessoa ser compatível, essa história também, né? A gente tem muitas questões já, influenciadoras polêmicas, né? Que já falaram coisas que às vezes não são legais ou que tem um risco maior, que entra na questão do risco, né? Pô, avalia também o fit cultural dessa pessoa, desse histórico. Todo mundo pode mudar de opinião, eu acho que faz parte do ser humano, faz parte do risco quando a gente trabalha com um criador de conteúdo, mas tem que ser avaliado. Acho que esse é um ponto bem importante também, né, para começar. Você, Filipão, o que você acha? Cara, concordo com tudo que vocês falaram. A minha dica final é: podemos fazer roteiros, podemos fazer checklists do que você quer falar como marca, mas respeite a forma que o criador cria o conteúdo. Acho que esse é o grande ponto, acho que esse é talvez, não sei se o maior, acho que o maior ainda é a questão da legislação, mas talvez o segundo maior erro que as marcas cometem é tentar amarrar o criador de conteúdo para ele virar quase que um garoto propaganda, como a gente falou no início da conversa aqui. Tipo aquele rapaz do Bombril, né? Respeito, e ainda assim ele tinha a autenticidade dele ali, a forma dele falar, era tudo roteirizado, beleza, mas sentia o jeito dele, né? Eu tenho um amigo influenciador, ele tem um canal até bastante grande, e ele tava me falando que o vídeo que performou pior no canal foi muito roteirizado por uma marca. E foi o que a gente conversou aqui, né? Antes de começar esse podcast, eu falei: gente, a pauta é essa e é uma conversa. Existe uma sequência de a gente abordar e evoluir na nossa conversa, mas não tem roteiro. Tem um fio condutor, né? Tudo que é mais natural é um fio condutor. Tudo que é mais natural, eu acho que fica muito mais
humanizado, e de robô já não basta IA, né? Então, O publi bom é aquele que você tá assistindo e você fala assim, cara, era publi. No final, você fala você assim, fala- nossa, não acredito que eu Não caí acredito nessa. que eu caí né? nesse publi, muito bem feito. Esse é o publi bom. gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um ótimo bater um papo com vocês. E você que está nos assistindo, não deixe de baixar nosso guia de contratação de influenciadores digitais. Ele traz muitos insights. Tem um link lá dentro do guia também. Se você quiser o guia também do Conar, está lá também. Que também é um guia muito importante de você conseguir baixar e revisar ele também. E não deixe de seguir a Anamídia aqui no canal. Compartilhar esse vídeo para quem precisa também. Deixar seus comentários aí, né? E até o próximo Anamidcast. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu.